Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um episódio do programa da Igreja Cristã Maranata, A História do Cristianismo. Você está participando num de nossos canais de TV ou de internet, podendo também na internet, como se faz usualmente, utilizar o YouTube. Para participar deste episódio, estão presentes aqui conosco o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz a todos. E pastor Serlon, professor de História. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. No episódio passado, nós falamos aqui da estrutura do Império Romano e da grandeza desse império, como que ele se estabeleceu de forma extraordinária, as estratégias que ele usou para que o império fosse fortalecido. Neste episódio de hoje, nós estaremos falando a respeito das perseguições. Nós estamos focando principalmente no primeiro século, na Igreja Apostólica, na igreja que viveu desde o Senhor Jesus até o último apóstolo, que foi o apóstolo João. Para falar das perseguições, vou pedir que o pastor Luiz Eugênio discorra sobre o assunto. Bom, nós temos que citar, antes de entrar propriamente em algumas perseguições, temos que citar alguns motivos das perseguições que depois o Serlon, mas o Antônio Carlos pode complementar. Temos que lembrar alguns pontos. Por exemplo, vamos lá. O cristianismo rejeitava qualquer tipo de adoração a não ser o Senhor. O império tinha a questão politeísta, que adorava vários deuses, e principalmente o imperador, que queria ser adorado, e os cristãos não aceitavam isso, né? Então isso foi um dos pontos focais ali centrais, que houve motivo para perseguição. Outro motivo, além da adoração ao imperador, que a adoração ao imperador era prova de lealdade ao imperador. Considerava que quem adorava o imperador era leal ao imperador. Tinha essas questões. Outra questão, as reuniões secretas. O que acontece? A igreja, eles tinham as reuniões, as ceias. A ceia, quem participava era somente os cristãos ali, não permitia estranhos fazer uma ceia, não. Então eles consideravam que uma reunião secreta que os cristãos faziam despertava suspeita nisso, essas reuniões. Que reuniões secretas estão fazendo aí? Por que não pode outros participar? Então, era vetada, não deixava entrar estranhos nessa reunião. Era uma reunião, principalmente a ceia dos cristãos ali, não permitia entrar outras pessoas fora. Então, o cristianismo também considerava todos os homens iguais. O império não tinha isso de ser igualdade, né? Tinha aqueles que tinham poder, os que não tinha negócio de igualdade, não, né? Então, são vários pontos, podemos dizer assim, em que levou o império, os imperadores a perseguir os cristãos, certo? Mas a perseguição verdadeira começou com Nero, né? Nero, o imperador Nero, ele era um homem que já falamos alguma coisa sobre ele no passado aqui. O seu pai, Agneu, e sua mãe Agripina, é uma história que é contada que o seu pai falou para um amigo dele lá, falou o seguinte, que a Agripina ia ter um filho. Aí alguém, amigo dele, falou, mas a Agripina vai ter um filho? Se você... Aí o pai mesmo de Nero falou, coisa boa de mim, Agripina, de eu, Agripina, não vai sair não, vai sair coisa ruim. Ele mesmo já reconheceu que ia sair coisa ruim, isso é um Nero da vida, né? E Nero foi aquele homem reconhecido como... ele perseguiu os cristãos. Foi uma perseguição que já começou na época dele, a perseguição matou o apóstolo Paulo e matou Pedro também, né? Alguns já retratam essa história aí. E ele fazia vários tipos e começou a inventar um monte de tipo de tortura para os cristãos, né? Tinha a Agripina que no início, a Agripina antes de ser morta também, ajudava muito ele a orientar nas torturas que ele fazia, né? Então, olha só, alguns casos, ele fez alguns serem costurados com peles de animais selvagens, lançados aos cães. Ele fazia todo tipo de tortura, destroçada aos cristãos ali, vestes encharcadas de cera inflamável, tacava fogo ali nos cristãos. Então, muitas coisas ele fazia. Aliás, o fogo, havia uma história que ateavam fogo, e os cristãos viram tocha humana ali na cidade, pegando fogo, queimando o cristão para todo lado. Então foram muitos cristãos torturados no tempo de Nero, e a crueldade estava
com ele mesmo, ele era cruel. E, aliás, começou já com incêndio, né? Que ele mesmo foi acusado do incêndio, depois jogou para os cristãos para poder... E ali começou a perseguição. Eu acho que essa perseguição de Nero, o Serlon, o Antônio Carlos, podia falar algum detalhe a mais, que é interessante lembrar o início da perseguição, do ano 54 a 68, foi o início da perseguição, né? Pediu o pastor Serlon para falar sobre o assunto. Nós sabemos que, na verdade, por trás de todo esse movimento histórico, todo esse movimento político, tem um movimento espiritual. A perseguição à igreja, que começa com Nero, ela era profética. Quando nós lemos a carta, né, de Esmirna, está ali profetizado esse momento difícil que a igreja viveria, e era ali o adversário, o inimigo, o opositor se levantando para destruir a igreja, para destruir o corpo. A luta ali primeiro foi contra a doutrina do Pai, né? Agora era contra o corpo, contra a igreja, que era o invólucro do mistério, da palavra. O cânon ainda estava sendo concluído, os livros divinamente inspirados. Então, por trás do movimento político tem um movimento espiritual, mas politicamente falando, Nero era um governador, um imperador muito pouco prezado pelo próprio povo de Roma. E é muito comum quando você tem, assim, ao longo da história nós vemos isso, quando você tem assim uma fragilização, um questionamento do governo, busca-se um inimigo externo para você unir o povo em torno, né, de combater esse inimigo externo. Então a questão de culpar os cristãos por uma série de situações, entre elas o incêndio de Roma, era uma estratégia também de Nero para provocar uma união em torno dele, para gerar essa causa, né, do inimigo a ser combatido, o inimigo a ser enfrentado. Agora, uma coisa que é muito, acho que é propício o momento, já que estamos falando das perseguições, é um fato que tem acontecido recentemente, que é o negacionismo histórico, né? Há, por exemplo, na internet, grupos que negam o Holocausto dos judeus, que falam que não foi isso, que as dimensões do Holocausto não são aquelas que são apresentadas, e existe um movimento de diminuir o que foi a perseguição aos cristãos. Isso existe também na internet, de dizer que não foi isso, de dizer que não teve as dimensões. E eu gostaria de ler aqui um texto, né, um documento histórico escrito por Plínio, o Moço. Inclusive, esse documento ele já foi usado em questões de vestibular, né, questões discursivas de vestibulares importantes de história aqui do Brasil, para os irmãos verem que não há nenhum exagero em relação a essa perseguição aos cristãos, né? Tem um texto aqui, eu vou ler um fragmento desse texto, que é uma carta de Plínio ao imperador Trajano. Essa foi a regra que eu segui diante dos que me foram deferidos como cristãos. Eu interroguei estes como se fossem cristãos. Aqueles que confessaram, eu interroguei uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os com o suplício. Aqueles que persistiram, eu ordenei executá-los, pois eu não tinha dúvida de que, independentemente da natureza do seu credo, a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas. Outros, possuídos da mesma loucura, vejam que essa autoridade romana, Plínio, ele chama de loucura a fé dos irmãos. Essa mesma loucura, mas porque eles eram cidadãos romanos, eu assinei uma ordem para que fossem colocados no rol dos que devem ser enviados a Roma. Então veja que quando o cristão tinha a cidadania romana, o Plínio, na região em que ele governava, ele não ordenava a execução, ele não tinha essa autonomia. Mas os que não eram cidadãos, se não negassem, era dada uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade de negar, e eles eram executados. Isso é apenas um documento entre tantos outros, né, que testemunham dessa perseguição aos cristãos, que envolvia muitas questões políticas. No caso de Nero, como ele era um cara que enfrentava, né, um governante que enfrentava um movimento ali nos bastidores do poder, até para derrubá-lo, ele vai usar essa questão do conflito com os cristãos para amalgamar, né, apoio, para criar um fato novo ali que pudesse ser usado até para se manter no poder. Perfeitamente. Aí depois de Nero nós temos Domiciano, né? Do ano 81 a 96, Domiciano. Domiciano foi aquele que torturou Antipas. Antipas, a fiel testemunho que Apocalipse fala, Antipas ele foi lançado, colocado dentro de
como é que fala, um boi de ferro, né? E tacaram fogo ali com ele ali dentro, e até ficar aquela parte de aço todo vermelho, aquele boi ali, boi de ferro, ele morreu ali dentro, Antipas. Então Antipas morreu pela sua fé. O historiador conta sobre a história de Antipas, né? E também na época de Domiciano, nós temos João, que foi lançado num caldeirão de óleo. João, que estava na ilha de Patmos, né? Foi para a ilha de Patmos. O pastor de Éfeso foi lançado num caldeirão de óleo quente. Mas João não chegou a morrer com esse problema. Ele morreu depois de morte natural, João, né? Com essa questão ele morreu. Então, houve muitos cristãos já torturados, né? Domiciano, que foi depois de Nero, né? Então aí já teve a segundo imperador torturador, né? Não sei se algum comentário sobre esse caso, sobre Domiciano. Já estamos aí no ano 96, né? Que é coisa que as torturas eram variadas, né? Eles lançavam todo tipo de tortura que você imaginar. Cada dia inventavam uma tortura nova para os cristãos. Então era tortura de todo tipo. Depois veio Trajano, aí conta do Inácio, né? Inácio de Antioquia, que ele foi entregue às feras, né? E devorado pelos leões ali. Ele dizia o seguinte, né, Inácio: eu sou o trigo de Cristo, vou ser moído com os dentes das feras para que possa ser achado pão puro. Olha que texto, né? Para que possa ser achado pão puro. Eles iam com toda a coragem, não tinha nada que fazer recuar, não. Segundo os cálculos de alguns historiadores, foram mortos nessa época, 10 mil cristãos foram mortos nessa época aí, né? Depois veio Marco Aurélio. É interessante que Marco Aurélio, né, tem aquele negócio da filosofia, né? Imperador filósofo, né? Imperador filósofo, mas filosofia com brutalidade junto, né? Que o homem não era fácil, não. Marco Aurélio era duro e feroz, né? Então, alguns mártires que tem Marco Aurélio foram obrigados a passar com os pés feridos, né? Sob cravos, sob espinhos, sob tudo quanto é tipo de coisa que ele botava, aquelas coisas para a pessoa ferir o pé da pessoa mais ainda, né? Então ele, conchas afiadas, ele botava para a pessoa passar por cima, veja só. Então açoitava pessoas que chegam os tendões, abria os tendões ali, o negócio era violento mesmo. Agora, nessa época, nós tivemos um testemunho de Policarpo, né? Na época de Marco Aurélio, testemunho de Policarpo, que aquele com 86 anos falaram para ele negar Jesus e não aceitou negar de jeito nenhum. Falou, até a frase conhecida de Policarpo, né? Tipo, ele falou: durante 86 anos tem servido, nunca me fez mal algum. Como blasfemarei eu contra o meu rei e o meu salvador? Aí ele foi queimado, Marco Aurélio. Então, esse aí é um dos fatos também que aconteceu. Ou também foi Justino Marte, já o filósofo Justino Marte. Veja só, um filósofo matando o outro, né? Marco Aurélio, que era considerado ali, gostava de filosofia, mas na hora da execução não tinha acordo com ele, não. Então, João Marco Aurélio aqui, não sei se queria comentar alguma coisa sobre ele. Não, só um breve comentário de que o Inácio de Antioquia, quando ele é levado, né, para o martírio dele, ele passa por Esmirna, e ele tem um contato ali com Policarpo, eles interagem, e o testemunho dele, de Inácio de Antioquia, foi fundamental para o fortalecimento das igrejas, e nesse período ele não foi executado assim rapidamente, não. Ele teve todo o deslocamento. Ele escreve algumas cartas que encorajam as igrejas, cartas que houve um grupo que tentou interceder para que ele fosse poupado do martírio, né, para que ele não fosse morto. E aí entra uma questão interessante, que começa nesse tempo aí a surgir uma atividade dentro da igreja de tentar defender a igreja junto ao Estado. E esse movimento foi dado um nome, né, uma nomenclatura, esse movimento é chamado de os apologistas. A palavra apologia quer dizer discurso de defesa. E os apologistas, eles entram nesse momento tentando usar, e aí é uma área que o pastor Luiz Eugênio domina bem, argumentos filosóficos para convencer o Estado romano que não fazia sentido, que não era racional perseguir os cristãos. Pastor Serlon, seria bom citar quais eram os motivos
da perseguição do Estado à igreja, porque a igreja era considerada como alguém que praticava crimes. Exatamente. Poderia falar? Claro. Algumas coisas das quais os cristãos eram acusados de não serem leais ao imperador, pelo fato de não prestarem culto. Então, esses apologistas, esses defensores da igreja, eles vão dizer que o fato de não haver adoração aos Césares não tinha nenhum tipo de relação com alguma suposta rebeldia política deles. Havia algumas doutrinas cristãs que eram apresentadas diante das autoridades e que havia uma distorção dos fatos que fazia, por exemplo, as autoridades acreditarem, vejam bem, que os cristãos praticavam canibalismo por causa da ceia, por causa da simbologia da ceia, né, do corpo de Cristo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, falou que quem não comesse do seu corpo, não bebesse do seu sangue, não teria participação no reino. Isso era usado para dizer que os cristãos eram canibais, coisas que não faziam o menor sentido. Havia acusação de que os cristãos praticavam outros crimes de conspiração contra o Estado, até mesmo que os cristãos eram ateus, até disso eles eram acusados, porque como eles não tinham a materialização do culto, não tinha imagens no culto, até disso eram acusados. E como a linguagem que era respeitada pelas autoridades era a linguagem filosófica, os apologistas vão defender com argumentos racionais a fé cristã, dizendo que eles não eram um problema de Estado, que muito pelo contrário, inclusive eles vão usar os textos que falavam da recomendação de orar pelas autoridades, eles vão tentar convencer, persuadir o Império de que isso não era razoável. Teve muito pouco efeito, mas de qualquer maneira estabeleceu algumas premissas importantes ali na vida da igreja. Esses foram os apologistas. Os apologistas. Evidentemente que a igreja tinha lutas internas, sim, que é outra coisa, e tinha luta com o Estado. Então, os apologistas, eles tentavam convencer o Estado que a igreja ela praticava o bem e que todas essas acusações eram falsas, elas não procediam. Confere? Exatamente, isso mesmo. Muitas coisas exageram em muitos pontos. Né? Depois podemos falar sobre o caso deles aí, nesses apologistas. Agora, vamos lembrar que depois desse que nós comentamos, depois veio o sétimo, chamado Sétimo Severo, né? Que é o quinto imperador. Qual o ano que nós estamos? 193 a 211. 193 a 211. Então, esse Sétimo Severo, o que aconteceu com ele? Ele chegou, o pai de Leônidas, pai de a questão do escritor chamado Orígenes, né? Foi degolado. Agora tem também um comentário de Tertuliano nessa época. Tertuliano é aquele que comentou, foi um filósofo que comentou o que tem a filosofia a ver com Atenas, a ver com Jerusalém. Ele combatia muito a filosofia dentro do cristianismo, né? E nessa época que Tertuliano viveu também nessa época de Sétimo Severo. Agora o que nós podemos observar, tem aquelas duas mulheres, a Perpétua e a Felicitas, que foram também, essas duas foram também mortas também nesse tempo de Sétimo Severo. Foram duas servas fiéis. A Perpétua tinha mais ou menos 25 anos, né, uma jovem, foi executada, e era executada muito jovens, né, embora casada, muitos jovens fiéis nessa época foram executados. Agora, uma coisa que tem que lembrar, depois desse veio Maximiliano, 235 a 238, já estamos no sexto imperador de perseguição. Houve intervalos de perseguições, tem imperadores que não perseguiram tanto igual outros, né? Teve intervalos, mas teve aqueles torturadores mesmo. E aqui você vai ver, por exemplo, o Maximiliano, Hipólito, ele foi atado a um cavalo selvagem e arrastado até morrer. Então, o tipo de perseguição, de martírio era diverso. Muitos cristãos foram enterrados, sem julgamento, foram enterrados indiscriminadamente em montanhas, jogavam nos montanhas cristãos, enterravam tudo ali. Então, há diversas formas de tortura de cristão. Aí tem o Sétimo Severo, já foi o sétimo imperador, Julião, no Sétimo Severo, ele foi também ali executado também.
Esse Julião, interessante, as execuções foi diferente, olha como eles faziam coisa diferente. Eles fizeram o seguinte, botaram ele numa bolsa de couro, né? Junto com várias cobras e escorpiões, jogaram ele no mar, certo? Então, rapaz, tinha diversos tipos de torturar cristão. Cada um fazia de um jeito, o imperador inventava uma tortura, inventava outra, todo quanto é tipo de tortura. Esse Décio sétimo, né? Que também foi junto com o Valeriano, né? Décio sétimo. Agora nós estamos aqui em Aureliano, que é o oitavo, Aureliano 270, 275. Então, Aureliano, foi um fato que aconteceu com ele, Aureliano foi um fato até diferente, porque ele tinha um grupo de soldados, chamado Grupo de Soldados de Tebas, que eram soldados cristãos. Ele queria que esses soldados executassem outros. E os soldados não aceitaram executar, ele mandou executar os soldados. Será que não aceitaram executar os outros daqui, que negavam a executar aqueles que ele mandou executar? Ele mandou executar os soldados todos. Né? Então, nisso aí, 6.600 homens foram executados. Soldados que ele mandou executar. Você vai vendo a história. Já estamos aqui no oitavo, que é Aureliano, 270, 275. Depois temos aqui o Diocleciano. Diocleciano também foi outro que executou muita gente também. Então, a tortura ia continuando. Tanto tipo de tortura que é até difícil até falar os tipos de tortura que tinha ali. Depois, por último, foi Valério, né? Galério 305 a 311. Depois nós vamos chegar na época de Constantino já. Ele ateu o fogo no palácio, ele, a fim de incriminar os cristãos, parece que ele copiou de Nero lá no início, lá, né? Então a onda de perseguição não aqui, então Galério, né? Foi destruindo tudo que ia pela frente, fogo, tacava fogo em tudo. Então eles tinham diversas formas de torturar os cristãos, e eles queriam jogar os cristãos como culpados de tudo quanto é coisa ruim que acontecia. Nesse caso aqui, o Galério fez isso, igual Nero fez no início. Agora, nós vamos ver em 313 que já chegou a era de Constantino, no Edito de Milão, né? Nesse edito aqui que o Constantino, acho que o Serlon já podia comentar sobre o Edito de Milão, que Constantino já deu uma trégua para os cristãos aqui muito grande, né? O senhor quer falar uma coisa, pastor Antônio Carlos? Sobre Constantino? Bom, nós estamos concentrando aqui nas perseguições, mas podemos comentar, porque o ato de Constantino deu uma trégua contínua, né? Nas perseguições. O que aconteceu? O imperador anterior, um pouco mais anterior, foi Diocleciano, né? E o Diocleciano, ele também era um general que se tornou imperador e inteligente. Ele entendeu isso que o pastor Luiz Eugênio falou, que a estrutura do Império Romano começou a ficar muito cara, porque como eles conquistaram o mundo todo, não tinha mais nada para conquistar, não tinha mais nada para saquear. Então não tinha o que saquear, não tinha como conquistar mais riqueza. E ao mesmo tempo o Estado foi ficando pesado, especialmente a parte ocidental, porque na parte ocidental havia muitos povos ao redor que atacavam constantemente as fronteiras do Império Romano. O que Diocleciano fez? Dividiu o Império em dois. Depois dividiu em 4. E foi nesse que eram os tetrarcas, né? Então foi nessa divisão de tetrarcas que surge Constantino, que era filho também de um imperador, que era Constâncio Cloro, né? Isso. Então, Constantino, ele era do Oriente, né? Ele era o imperador do Oriente. O imperador do Ocidente era Maximiano? Não, Magêncio. Magêncio. Era Magêncio. Então, filho de Maximiano. Filho de Maximiano. E havia uma disputa entre os dois, e Magêncio era mais forte do que ele. Então, o que Constantino fez? Ele conclamou aos cristãos o apoiarem, prometendo dar liberdade aos cristãos. E, aliás,
a história conta um episódio em que Constantino ele teve uma visão onde Cristo apareceu para ele. Isso não se pode dizer que foi uma revelação, não se pode dizer, porque o resultado disso foi catastrófico. Mas o que ele fez? Ele disse que viu um portal da cruz no céu ao meio-dia, não é? Esse portal é formado por duas letras, que era o Ki, corresponde ao nosso X, né, do grego, Ki, cortado por Rho, que é, o Rho maiúsculo é o nosso P maiúsculo, né? Então, que são as iniciais da palavra Cristo em grego, no grego, na grafia grega. E Cristo disse a ele que colocasse esse sinal nos escudos dos guerreiros, que ele ia vencer a guerra. E fez isso e venceu a guerra. E decretou a liberdade aos cristãos aí, pastor Luiz Eugênio. A trégua veio daí. Exatamente. E ele decretou a liberdade, ele não decretou o cristianismo a religião oficial. Isso. Ele decretou a liberdade. Exatamente. E a história diz também que mais tarde a mãe dele era cristã. Que mais tarde ele se tornou cristão também, não se sabe também como que foi isso. E o rei se tornou cristão, então todos os súditos do rei, para agradar o rei, se tornaram cristãos também. E com o passar do tempo, eles estão vindo do paganismo. Então, digamos assim, eles se tornaram cristãos por conveniência e não de fato. Então, a palavra cristianismo, nesse momento, passou a não representar mais os discípulos de Cristo, mas passou a significar uma religião de conveniência. E com o passar do tempo, a fé é crer naquilo que não se vê, né? Então, mas o povo que era pagão, que se tornou cristão por conveniência, eles começaram a sentir a falta do ver. E começou a introduzir os ídolos pagãos para dentro do cristianismo. Então começou a haver um sincretismo do cristianismo com o paganismo, onde prevaleceu o paganismo. Ficou o nome de cristianismo, mas com práticas pagãs. Então aquilo que pareceu que foi bom, foi decretada a liberdade, mas na verdade essa liberdade foi uma arma do adversário para destruir a fé. Perfeito. O Edito de Milão, ele é muito importante na história, ele é muito estudado, ele é um divisor de águas, e como foi muito bem colocado pelos pastores Luiz Eugênio e Antônio Carlos, ele ainda não institucionalizou a religião cristã como a religião do Estado romano. Isso viria depois com o Edito de Tessalônica. E se nós lermos, na internet tem o conteúdo, né, o teor do documento do Edito de Milão. É muito interessante, porque a ideia que está ali presente é a ideia de que todo tipo de divindade era bem-vinda em Roma, né? Então, mas o grande objetivo de fato é político, é consolidar o apoio de um grupo que era cada vez mais numeroso em todo o Império Romano, de ponta a ponta, de leste a oeste, norte a sul, havia cristãos, e o cristianismo tinha uma característica muito, muito peculiar, muito própria, muito original. Ele penetrava em todos os grupos sociais, todos. Havia pessoas simples que eram cristãos, pessoas poderosas que eram cristãos, havia autoridades. No exército romano, muito soldado cristão, então foi, do ponto de vista histórico, uma tacada de mestre do Constantino. E aí começa a ter cada vez mais relação. Para o mal, tacada de mestre politicamente falando. Politicamente falando. Aliás, isso é muito importante, porque do ponto de vista humano, parece assim, o cristianismo venceu. Mas, na verdade, é um desvio do profético, né? Começando aquele casamento pervertido entre a igreja e o Estado. Né? O pastor Serlon, pastor Luiz Eugênio, interessante observar na história, não é, e nos acontecimentos, o adversário ele usa a arma para matar. Não é? Como as perseguições terríveis, as formas de morte horríveis, um martírio horroroso que ninguém desejaria, embora que os cristãos fossem de boa mente. Tem até, eu vou fazer um parênteses para lembrar que teve
um servo de Deus que descobriram que ele era cristão. E ele pediu que a igreja não orasse por ele, que ele queria ir para a arena. Ele queria morrer por Cristo. Então, que fé, né? Extraordinária, Glória não é? a Deus. Mas se observa na história, então, que o adversário, ele usa a espada para matar. Mas ele tem outra estratégia terrível também, que é a corrupção, que é misturar a obra de Deus com a heresia. Isso mata mais do que a espada, porque a espada mata o corpo, a heresia mata a fé, a heresia mata a alma, não é? Um exemplo, vou dar o exemplo de Sansão. Sansão matou 1000 homens com a queixada de jumento. E uma mulher, Dalila, venceu Sansão com a corrupção. Então Dalila, ela tem uma força, a corrupção tem uma força maior do que 1000 soldados armados. Quando a igreja era perseguida pela espada, ela não recuou, sobreviveu e glorificou o nome do Senhor. Mas a corrupção destruiu muitos corações, a corrupção destruiu muitos servos de Deus que se deixaram corromper. Alguns até de forma inocente, né? Exatamente. Nós temos que lembrar que os cristãos sofreram muito, viu? Sofreram muito. Você vai ver que já no segundo imperador, depois de Nero, Domiciano, ele mandou destruir toda a linhagem de Davi. Todo mundo que era descendente de Davi, mandou matar todo mundo que era descendente de Davi. Certo? Então ele queria saber, e além disso, tinha na época dele, a história retrata, que qualquer incidente que ocorresse com a natureza, terremoto, qualquer coisa, ocupava os cristãos. Você vê só, se acontecesse qualquer incidente natural mesmo, não, os cristãos são culpados disso aí. Então ele é mais um motivo para perseguir os cristãos, qualquer coisa. Então também, já no início, você vai observar na história toda a perseguição de pessoas que aproveitavam da situação para denunciar a pessoa que não gostava da pessoa. É verdade. Então muitas pessoas foram denunciadas, gosta de fulano tal, vou arrumar uma mentira contra a vida dele e fazer uma denúncia contra ele. Isso aí, até hoje existe esse tipo de coisa. Né? Existe. Agora, o que a gente tem que ver é o seguinte, que os cristãos eram culpados por qualquer coisa que acontecesse de ruim no império. Qualquer coisa, vier uma fome, vier uma epidemia, eram culpados. Está vindo essa epidemia aí, esse terremoto, aconteceu um terremoto, eles são culpados desse terremoto. Então, motivos arrumavam qualquer motivo para culpar os cristãos de alguma coisa e perseguir eles de todo jeito. Né? Então, é assim mesmo, né? Bom, meus irmãos, nós estamos chegando ao final deste episódio que se concentrou nas perseguições ao servo de Deus. Nós tivemos por foco o primeiro século, mas nós avançamos na história porque essas perseguições avançaram até séculos mais tarde. Mas nós pretendemos agora fazer o fechamento do século I até o ano 100. Faltou falar sobre João, que vai merecer uma ênfase especial, o apóstolo João, o Apocalipse que ele escreveu, que possivelmente será objeto aqui do próximo ou dos próximos episódios. Nós avançamos praticamente até o ano 312, que foi Constantino, né? Até 312, mas nós pretendemos agora fazer uma remissão, fechar o século 100 e falar de outros fatos que aconteceram a partir do segundo século. Nós encerramos aqui mais esse episódio agradecendo a presença dos irmãos, a presença do pastor Luiz Eugênio, Pai do Senhor a todos. a presença do pastor Serlon Pai, seu irmão. e a paz do Senhor a todos.